Talvez para mim seja mais fácil passar, então eu vou fazer a apresentação. Bom, gente, olha só. Então a gente já viu a parte de temporizadores, tá? O que a gente vai começar a discutir hoje, tá? E a aula que vem a gente deve acabar esse tópico, a questão de controle por estados, tá? Então vamos lá. Qual é o nosso problema aqui, basicamente, tá? O que a gente está tentando, o que eu estou tentando discutir aqui com vocês, tá? A gente já chegou à conclusão, ou eu tentei convencer para vocês, pelo menos, tá? Que em problemas muitas vezes simples, o uso de delay já torna a nossa vida bastante complexa, tá? Só que a gente vai ter problemas que, muito embora eles não sejam complicados, eles têm uma característica diferente até dos exemplos que a gente está vendo até o momento, tá? Vocês vão ter problemas típicos, que são típicos da área de eletrônica, tá? Onde vocês vão estar construindo dispositivos, máquinas com o microcontrolador, que é o objetivo que a gente tem na prática, tá, pessoal? Eu vou ver se eu deixo o chat aqui aberto para vocês, só um segundinho. Que é o objetivo que a gente tem aqui na prática, que vocês vão estar usando microcontroladores para desenvolver máquinas, dispositivos, tá? E normalmente, exceto em casos assim muito mais simples, que vocês tenham, de repente, a sorte de ser uma situação bem simples, normalmente vocês vão ter cenários onde vocês têm que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, pegar um exemplo aí que já foi alguns trabalhos, tá, que o pessoal do quarto ano já fez. Imagina que a gente vai pegar o nosso Arduino e vamos construir uma pequena estação meteorológica, só como exemplo, tá, pessoal? Isso aí nem pensem em fazer isso ano que vem, porque isso daí já foi feito várias vezes, tá? Se quiserem fazer algo do tipo, a gente tem que discutir com muita calma. Mas, em suma, vamos construir uma mini estação meteorológica. Cara, o problema da mini estação meteorológica é que vocês vão ter várias coisas que vocês vão ter que estar realizando, tá? Vocês vão ter que estar medindo temperatura, vocês vão ter que estar medindo, sei lá, umidade do ar, vocês vão ter que estar medindo pressão atmosférica, vocês vão ter que estar medindo daqui a pouco direção e velocidade do vento, sei lá, volume de precipitação, tá? E até no caso da estação meteorológica, vocês poderiam chegar à conclusão, mas eu posso fazer isso daí encadeado, né? Primeiro eu meço a temperatura, depois eu meço a pressão atmosférica, depois eu vejo a direção do tempo. Vocês até poderiam ter uma ordem, né, de execução dessas atividades. Então, tudo bem, esse é um exemplo, eu já disse para vocês que vocês vão estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas ainda daria para tentar fazer o que a gente chama de serialização, serializar, ou seja, executar as coisas uma coisa por vez, tá? Mas vocês vão ter outros problemas onde não tem essa opção, tá? Vocês vão ter que estar executando várias coisas ao mesmo tempo. Então, vou pegar um outro exemplo que vocês provavelmente vão fazer o ano que vem, esse daí, tá? Vocês têm lá o projeto do carrinho autoguiado, tá? Onde basicamente vocês vão montar lá um veículo, um carro com 4 rodas, tá? Vocês têm sensores, vocês têm uma pista com um certo caminho determinado, e vocês têm que construir o hardware e o software necessário para esse carro começar a pista num certo ponto e conseguir fazer uma volta completa nela. Tá? Aí tem outras coisas, outras complicações no meio do caminho que não compensam a gente comentar agora, tá? Mas basicamente o que vocês vão ter que estar fazendo aí? Vocês têm que estar monitorando constantemente 3, 4, 5 sensores para conseguir determinar se o carro está seguindo a trilha adequadamente. Vocês vão ter que estar acionando os motores, controlando a velocidade dos diferentes motores, tá? Então, basicamente, alterando a velocidade de um par de motores em relação ao outro par. Vocês conseguem, por exemplo, fazer com que o carrinho faça uma curva, tá? Sem contar, talvez, que vocês tenham que estar verificando, tem que estar medindo a velocidade do motor, tenham que estar verificando se existe algum obstáculo. Em suma, tem várias coisas que vocês vão ter que estar fazendo que vão ter que ser executadas ao mesmo tempo, tá? Dá um outro exemplo que aí relaciona mais com o que a gente vai ver aqui como caso prático, tá? Imagine que vocês tenham que controlar 2 motores de passo. O motor de passo é um tipo de motor que vocês não viram, vocês vão ver, tá? Que é um tipo de motorzinho que serve para a gente fazer controle de posição, essencialmente, tá? Então, eu consigo, com o motor de passo, determinar a posição exata que eu quero atingir. Imagine que vocês vão fazer um alimentador, tá? Algum tipo de dispositivo que vocês tenham que fazer girar numa certa posição e depois girar numa outra para conseguir entregar uma quantidade de alimento para um cachorro, por exemplo, tá? Bom, cara, nesse caso vocês têm que fazer controle de 2 motores, 3 motores, 4 motores, tá? Ao mesmo tempo.
Então, todas as situações onde a gente não pode executar uma tarefa por vez, a gente tem que executar várias tarefas simultaneamente, são situações onde o uso de delay é virtualmente impossível, tá? A gente pode usar, a gente vai continuar usando a técnica que a gente chama de técnica de varredura, de pooling, tá? Só que a gente usa um pooling em alta velocidade. Eu não posso parar, vamos deixar o avião passar aí. Eu não posso parar a execução do meu código durante 5 segundos, porque eu preciso, 5 segundos é pouco, né, no caso, mas, por exemplo, não posso parar a execução do meu código durante 10, 20 segundos para cair a ração lá no potezinho para o cachorro, porque o meu usuário tá olhando o display e está tentando fazer uma configuração na minha máquina. Tá? Então não tem como eu paralisar as coisas. Eu tenho que executar várias coisas ao mesmo tempo. Esse, ao mesmo tempo, já é uma certa mentira, tá? Porque o nosso processador, os nossos microcontroladores, seja o Atmega 328P, que está lá no Arduino Uno, seja o Atmega 2560, que está no Arduino Mega, eles são microcontroladores que eles são capazes de executar uma coisa por vez. Então, na prática, o que eu falo quando a gente está falando em... O que eu quero dizer para vocês quando eu falo que a gente está executando várias coisas ao mesmo tempo? Na verdade, a gente vai executar as atividades tão rapidamente, em intervalos de tempo tão pequenos, que a sensação vai ser como se eu tivesse efetivamente executando várias coisas ao mesmo tempo. É isso que acontece lá no celular de vocês, no PC de vocês, tá? O Windows, basicamente, ele uma hora está olhando o mouse, uma hora ele está atualizando a tela, uma hora ele está lendo o teclado. Ele não está fazendo tudo exatamente ao mesmo tempo, só que ele faz isso com uma velocidade tão grande que para vocês é como se tudo estivesse funcionando perfeitamente. De vez em quando ele fica mais carregado, né? E ele dá aquela trancada. Vocês olham o mouse e o mouse para de mexer, o teclado para de responder, e vocês acham o que vocês acham quando o sistema faz isso? Que o sistema travou, né? Que deu pau, tá? Que o Windows deu algum pepino e vocês vão ter que reiniciar a máquina. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que justamente fazer no nosso microcontrolador as tarefas com uma velocidade suficientemente alta, sem que pareça que travou. Okay? Essa é a brincadeira toda. Então, delay para a gente, firmware com bloqueio de execução, como a gente chama, tá? É uma coisa extremamente problemática, a menos que a gente faça isso com muito bom senso. Tá? Então, na prática, eu tenho que mostrar para vocês alternativas que permitam que a gente construa máquinas onde eu vou executar várias coisas ao mesmo tempo, sem que eu paralise o código. Então, a gente já viu temporizadores, timers, né? Que basicamente a gente conseguia matar a questão do delay. Então, fantástico, o timer já resolveu parte do meu problema. Só que agora eu tenho que começar a ter lógicas um pouquinho mais complexas. Por quê? Porque o timer me permitia criar uma lógica onde eu executava uma ação diferente após um certo período de tempo. Vocês concordam comigo, né? Então, por exemplo, eu estava com o LED desligado, após tanto tempo eu ligo o LED, após tanto tempo eu desligo o LED. Tá? Eu não tenho como criar uma sequência muito mais complexa simplesmente com aquela ideia. Então, por exemplo, imagine agora que a gente tenha 4 LEDs, e agora eu quero fazer um sequenciamento dos LEDs, tá? E eu quero fazer sequenciamento com tempos diferentes. Eu até conseguiria fazer isso com timer, porém, eu teria um problema muito mais chatinho ali, um código muito mais complexo para eu conseguir imaginar e conceber. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma forma simples de a gente conseguir bolar uma solução para esse caso, tá? Uma maneira onde eu consiga descrever etapas de execução de um determinado dispositivo, isolando cada dispositivo dos outros, dos demais. Então, por exemplo, os meus LEDs vão estar trabalhando de uma certa maneira, o meu teclado, o meu keypad vai estar sendo lido de uma outra maneira, o meu display vai estar sendo atualizado, e todos eles, independentemente um do outro, só interligados por variáveis, por informações, quando for necessário. Então, a gente vai ter que criar uma lógica que permita que a gente faça isso, tá? Esse é um problema que é antigo, tá, pessoal? Vocês são muito novos, vocês nasceram na época aí da internet, do computador, já sendo uma coisa comum. Mas eu, o Cláudio, o pessoal mais velho, a gente lembra quando o computador, basicamente, ele executava uma atividade, acabava aquela atividade e aí tu mandava executar outra, tá? Era exatamente o que eu tô comentando aqui agora. E naquela época já começou a ser imaginado e começou a ser pensado como é que eu poderia possibilitar que uma máquina executasse várias coisas ao mesmo tempo. Então, é um problema antigo.
tá? Existem inúmeras soluções, tá? Basicamente, o que eu estou falando aí é criar sistemas multitarefa. Isso daí, vou até me permitir aqui mostrar para vocês isso, tá? Basicamente, o que eu estou discutindo aqui com vocês, só um segundinho, é criar sistemas multitarefa, e sistemas multitarefa é um problema antigão, ok? Então, vou mostrar aqui para vocês que não é novidade, tá? Vocês poderiam vir aqui na Wikipedia e botar aqui a multitarefa. Tá? Ó, e aí vocês vão ver aqui que a própria Wikipedia aqui vai trazer informações, né? O que é um sistema multitarefa? Ó, sistema operacional que executa várias tarefas simultaneamente. Aí ele vai falar, ó, sistemas batch, sistema de tempo compartilhado, sistema de tempo real, sistema preemptivo, escalonador de tarefas e assim por diante. Então tem aqui como a gente caracterizar esse tipo de situação, tá? Então é um problema antigo, ok? Esse problema antigo, pessoal, tem soluções das mais diversas. Entre essas soluções, eu posso criar um escalonador de tarefas. Tá? Basicamente, um escalonador é um software que ele decide qual tarefa vai ser executada em um certo instante de tempo. Tá? Todo PC de vocês moderno, todo celular moderno de vocês tem um escalonador de tarefas. O Windows de vocês, o Linux, vai que alguém está usando aí o Linux que nem eu, né? Ele tem um escalonador. Tá? Existem estratégias, existem, digamos assim, técnicas, estudos, até hoje tem artigo, isso aqui é científico, tá? Tem formas que são avaliadas de como eu crio um escalonador. Escalonador é uma técnica mais complexa, tá? Apesar de depois ele ter um ganho, que seria o conseguir isolar as diferentes tarefas em diferentes programas, tá? Para nós, eu acho que ele é uma abordagem um pouquinho mais pesada. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui, basicamente? A gente vai tentar aqui mostrar para vocês uma técnica, que é uma técnica que eu chamo de controle por estados, tá? Basicamente, ok? Controle por estados, pessoal, basicamente, ele permite que a gente caracterize cada dispositivo pelos diferentes passos que ele deve executar, certo? Então, por exemplo, o meu teclado. Meu teclado pode ter um passo onde eu estou fazendo a leitura do teclado, um outro passo onde eu estou processando uma entrada e assim por diante. Eu vou tentar caracterizar passos na minha execução. Tá? Então, os primeiros problemas, vocês vão ver que vão tentar induzir vocês a pensarem dessa maneira. Tá? Então, particularmente o que eu quero criar com máquinas de estados é a execução de loops e de delays sem travar a execução. Tá? Então, com os recursos que a gente tem com o Arduino, sem eu ter que criar um escalonador, que seria complicado de criar com o Arduino também por problemas técnicos, tá? E sem eu recorrer a mágicas muito fantásticas, é justamente usar essa forma que a gente chama aqui de controle por estados, tá? Bom, então como é que eu vou fazer isso, pessoal? Basicamente, tá, eu vou usar um controle que a gente chama de estados de operação, tá, que seria uma variável. Basicamente, o que é um controle? O nome, tá? Estados de operação. É uma variável. Essa variável vai armazenar um número, esse número vai corresponder a um estado de operação da minha máquina. Então, vamos pegar um caso aqui bem simples como exemplo. Tá? Imagina uma sinaleira, tá, pessoal? Eu deveria ter desenhado aqui a sinaleira para vocês. Mas imaginem a sinaleira. Eu acho que eu consigo... Não vou fazer isso agora. Eu ia desenhar aqui, mas não há necessidade. Imaginem uma sinaleira, né? A sinaleira tem uma hora onde é um cruzamento, né? Então tem uma rua A, uma rua B. Tem uma hora onde a sinaleira A está aberta e a B fechada. Tem uma hora onde a sinaleira B está aberta e a A está fechada. Então ela fica alternando, concorda comigo? Então eu poderia caracterizar, se eu não tenho sinal amarelo, poderia dizer que uma sinaleira num cruzamento, ela tem no mínimo dois estados, né? Uma hora é a aberta, B fechada, a outra hora é A fechada, sinaleira B aberta. Tranquilo? Então isso daí eu já estou criando estados de operação. Tem um estado onde o sentido A está aberto, e eu tenho outro estado onde o sentido B está aberto. Ok? Maravilha. Mas não é só isso que eu quero controlar. Eu quero controlar os principais aspectos de operação. Fazer loops de repetição, laços de repetição, só que eu não vou usar for ou while. Vocês vão ver que com Arduino e com SP o ano que vem, com microcontroladores, tá, gente? Exceto se a gente tem uma convicção muito, muito grande do que a gente está fazendo, a gente não usa essas estruturas de repetição da linguagem C, tá?
A gente vai fazer o laço de repetição manualmente na prática, tá? Eu vou querer controlar a passagem de tempo, a gente já viu com temporizadores, tá? Em microcontroladores, passagem de tempo talvez seja uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer. E eu vou querer trocar contexto de operação, ou seja, em determinados momentos eu vou querer garantir que alguma coisa seja feita, em outros momentos eu vou querer garantir que outra coisa esteja sendo executada, e muito possivelmente eu vou querer fazer um misto dessas três situações, tá? Então, nesse contexto, de novo, o estado nada mais é do que uma referência à operação que eu tenho na minha máquina. Então, por exemplo, eu estou aqui, tá, não tem como vocês enxergar, mas como está quente, eu estou aqui atrás comigo, está um ar-condicionado ligado, tá? O ar-condicionado tem situações de operação, né, pessoal? Tem condições, tem contextos de operação. Então, por exemplo, ele pode estar gelando e ele pode estar simplesmente ventilando o ambiente. Uma hora ele pode estar refrigerando, uma outra hora ele pode estar ventilando. Então, eu tenho algum contexto de operação que eu vou ter que controlar de alguma maneira. É óbvio no caso do ar-condicionado, né? Bom, se eu atingir a temperatura que eu queria, ele não precisa mais refrigerar, logo ele passa simplesmente a ventilar, ou poderia até ficar desligado, tá? Mas ele fica ventilando, ok? Se a temperatura subiu muito, ele tem que continuar ventilando, mas ele tem que ligar o compressor e começar a gelar, concorda comigo? Então, eu tenho estados de operação dessa máquina. Então, basicamente, para cada estado, a gente sempre vai ter o quê? Em todo estado, vocês vão ter qual é o estado que a gente está, ou seja, o valor que representa o estado. Para a gente vai usar um número, tá? Para representar o estado, mas se a linguagem fosse, se a gente fosse, digamos assim, ser mais cri-cri aqui na linguagem, eu poderia usar uma enumeração, por exemplo, tá? Em C++, mas eu não vou cobrar esse nível de programação de vocês, tá? Mas teria como eu usar. Na prática, uma enumeração em C++, ele é um inteiro, então vamos usar o inteiro direto, tá? Então eu vou ter um valor que representa o estado, eu vou ter uma condição que faz esse meu estado sair e ir para um outro estado. Acabei de falar para vocês do caso do ar-condicionado, né? Ele está refrigerando. Como é que ele troca de estado? Ele está no estado refrigerando. Como é que ele sai do estado refrigerando? Em duas situações, né? A primeira situação, se eu pegar o meu controle aqui e desligar ele. Concordam? Aí ele passa do estado refrigerando para o estado, sei lá, desligado. Tranquilo? Ou, melhor ainda, né? O cara não apertou o botão para desligar, o que ele pode estar fazendo? Ele está medindo a temperatura. O que acontece quando ele está medindo a temperatura? Ele está decidindo, em razão da temperatura, se ele tem que passar simplesmente a ventilar ou se ele tem que continuar refrigerando. Ok? Então, existem condições que fazem com que eu saia do estado que eu estou e vá para um outro estado diferente. Isso pode depender de entradas, botão de desligar ou timer, e isso também pode depender de tempo, né? Ah, não, o cara apertou o botão de desligar o ar-condicionado, eu vou ir para o estado desligado, mas eu vou esperar 1 minuto antes de desligar efetivamente. Então, tem um temporizador e uma entrada junto, tá? E o que mais que eu tenho aí? Eu tenho saídas. Se eu tô no estado refrigerando, basicamente eu tenho que ligar um motor aqui de dentro, que faz o ventilador girar, e eu tenho que ligar um motor lá de fora, que faz o compressor gelar, né? Então eu tenho saídas que estão sendo acionadas. Então toda máquina que a gente queira representar, ela vai ter, basicamente, pessoal, dentro dos seus estados, esses três elementos. O valor que representa o estado, as saídas que são acionadas para o estado, e condições que vão fazer esse estado ir para um outro estado qualquer. Ok? Maravilha. Não sei se vocês notaram aqui que eu não falei o que acontece com as entradas, né? Porque aqui eu estou pressupondo sempre que as entradas vão ser lidas, as entradas vão ser processadas, independentemente de qualquer estado. Ou seja, eu entro na minha execução do meu código, a primeira coisa que eu faço é ler todas as entradas. Eu leio lá os botões, eu leio lá o sensor de temperatura, se fosse lá na unidade meteorológica, né, eu leio lá o sensor de pressão, depois o sensor de umidade, o sensor de ultravioleta e assim por diante. Eu leio todas as minhas entradas. Uma vez que eu li todas as minhas entradas, eu começo a processar os estados. Tá? Maravilha. Como é que a gente vai fazer isso em termos de código? Cara, o nosso código, por incrível que pareça, não é uma coisa muito complicada, tá? Então, a gente vai ter alguma variável que represente um estado, tá? Se a gente tiver várias máquinas
trabalhando ao mesmo tempo, eu vou ter várias variáveis de estado, uma variável para cada uma das minhas máquinas. Eu vou ter algum código, talvez aqui no início do loop. O que eu vou fazer em seguida? Ler e processar todas as entradas. Desculpe. Tá? E uma vez que eu tenha lido e processado todas as entradas, aí sim, para cada uma das máquinas, eu vou ter uma estrutura do tipo switch case, onde o switch aqui, em razão da variável de estado, vai me levar para cada um dos estados possíveis. Então, aqui, por exemplo, o que eu estou mostrando aqui para vocês, né? A minha máquina, se ela estiver no estado 0, tá? Então eu só entro aqui se eu estou no estado 0. Aí o que eu faço? Eu estou olhando aqui o valor das entradas que eu tinha lido antes, né? E em razão do valor das entradas, eu estou ligando as minhas saídas, por exemplo. Tá? Em razão do valor das entradas, eu estou decidindo se eu vou sair do estado 0 e o meu próximo estado vai ser o estado 1. Viu? Então, eu vou mostrar aqui alguns exemplos de uso. Tá? Então, esse daqui seria simplesmente a troca de estado a depender de um valor de uma entrada. Tá? Mas no estado 1 já é diferente. Ó. No estado 1, eu estou fazendo a troca de estado. Se vocês forem ver aqui o código, né, case 1, depois vem direto aqui para essa segunda lâmina, eu tô trocando de estado a depender do temporizador. Então, não, eu tenho que ficar no mínimo tantos milissegundos, que é o intervalo 1, no estado 1. Quando eu acabei de ficar tanto tempo no estado 1, aí eu vou para o estado 2. Tá? Aí, estado 2. No estado 2, eu estou misturando as coisas. Ó. Eu estou verificando se uma entrada está num certo nível e se passou um certo intervalo de tempo. Perfeito? Então, seria o caso aqui do cara estar apertando o botão, ou sei lá, ou trocou uma posição de uma chave. Eu só vou para o estado 0 se aquilo aconteceu, o cara apertou o botão e passou um certo intervalo de tempo. Então, vão ter um monte de situações e condições que a gente vai tentar codificar e que, através dos exemplos que eu vou estar mostrando para vocês aqui, pessoal, eu vou tentar induzir vocês a estarem pensando, tá? Qual é o segredo da brincadeira aqui, na realidade? O segredo da brincadeira toda é a gente conseguir perceber, e isso daí é muito mais vocês irem enfrentando diferentes problemas, diferentes situações para perceberem como é que a gente pode resolver, e eu vou estar dizendo para vocês, olha, gente, o caminho aqui é pensar dessa maneira, tá? Um caminho mais simples. Programação não tem caminho único, né, pessoal? Vocês podem resolver um problema de milhares de formas diferentes, tá? Eu só vou falar, ó, esse é o caminho provavelmente mais simples aqui. Então, o que a gente vai ter que fazer? Basicamente, pessoal, a mágica aqui toda é perceber o que vão ser as diferentes máquinas. Em suma, o meu sistema é uma máquina única ou o meu sistema são várias máquinas individuais? Então, por exemplo, eu posso tratar o display, a gente ainda nem chegou em display, né? Mas em seguida a gente vai pegar lá cristalzinho líquido para mostrar mensagens para o usuário, né? Eu posso pegar o meu display e aí eu posso tratar ele como uma máquina totalmente isolada, que eu atualizo de quando em quando, que não depende do meu motor, por exemplo. Meu motor de passo, eu posso trabalhar cada motor individualmente ou tenho que trabalhar 2, 3 motores como se fosse uma máquina única. Então, isso obviamente depende do problema que a gente vai estar analisando. Tá? Então, através de diferentes exemplos, eu vou tentar caracterizar e mostrar isso para vocês. Tá? Talvez no exemplo que eu vou mostrar em seguida isso já fique mais evidente. Tá? Então, tudo bem, a gente vai fazer uma coisa nessa linha. Tá? Então, aqui eu só estou mostrando para vocês que caso vocês queiram, por exemplo, executar laços de repetição via controle de estados, tá? Como eu quero evitar travamento na execução, eu quero, de novo, fazer inúmeras tarefas diferentes com a máxima velocidade possível, de forma que para o usuário pareça que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Esse é o segredo, tá? Eu não quero parar, executar uma coisa e só executar outra depois de vários segundos, porque daí o usuário acha que travou o meu sistema, tá? Já dei o exemplo do Windows para vocês. Então, pessoal, aqui o que eu quero fazer é fazer um laço de repetição sem eu ficar parado no loop for, sem eu ficar parado no loop while, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou construir um contador, tá? E a partir do valor do contador, num único estado, eu vou decidir, eu vou tentar determinar o laço de repetição, tá? Então, a minha abordagem vai ser algo desse tipo, ó, eu vou ter que continuar tendo a minha variável de estado, só que agora eu vou introduzir um contador para cada laço de repetição que eu queira fazer. Vocês vão notar que a estrutura do código é a mesma, ó. Primeiro eu leio minhas entradas, depois eu entro no processamento do estado, tá?
Aí aqui no estado 0, o que eu estou fazendo? Estou fazendo tudo que eu preciso fazer no estado e estou decidindo se eu tenho que repetir ou não. Então, estou incrementando o contador. Se o contador for maior que um certo valor, significa que eu acabei o laço de repetição e posso trocar de estado. Então, eu fico no estado 0 enquanto eu estou dentro do laço de repetição. Esse laço aqui de repetição seria o típico laço aqui de um loop for. Tá? Se vocês querem saber qual é a diferença do while para o for, eu simplesmente tiraria esse counter mais e esse if e botaria aqui no início, tá? Aí eu teria um loop while ao invés de um loop for, tá? Porque os dois são praticamente a mesma coisa, tá? Buenas. Eu acho que eu vou mostrar aqui a passagem de tempo aqui com vocês e em seguida a gente faz um exemplo, tá? Então, vamos retomar aqui, tá? Eu vou ser bastante repetitivo aqui, gente, porque eu sei que é um conceito estranho aí para vocês, tá? Inicialmente. Então, de novo, tá? Meu problema é executar várias coisas, sendo que eu vou executar na prática uma coisa por vez, só que eu quero executar isso com uma velocidade tão alta que a sensação do usuário é que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Perfeito? Então, não posso usar delay, morreu o delay, tá? Então, o meu problema é como é que eu crio um programa que faça isso, tá? Das alternativas existentes, que são inúmeras, tá? Talvez a alternativa mais simples de a gente codificar para um microcontrolador simples, que nem o Arduino, seja a gente fazer controle por estados. Perfeito? Então, o que é o controle por estado? Cada estado representa uma situação de operação da máquina. Tranquilo? Vou pegar um outro exemplo aí, totalmente diferente para vocês. Um liquidificador. Ele tem alguns estados, né? 2 estados básicos. O liquidificador pode estar desligado ou pode estar ligado. Concordo? Não estou nem falando da velocidade, só estou falando que pode estar ligado ou desligado, tá? Maravilha. Então, vou caracterizar isso com um estado, estados diferentes do liquidificador, e vou associar uma variável para esse estado, indicando aqui o que eu quero fazer com esse controle. Maravilha. Tá? Certo? Dentro aqui do meu controle de estados, eu vou tentar, então, fazer todas essas funções. Fazer laço de repetição, se for necessário, controlar a passagem de tempo, se for necessário, e fazer o controle da troca de estados. Quando é que eu passo de desligado para ligado no liquidificador. Certo? E, obviamente, possivelmente, a gente vai ter um misto dessas situações, tá? Maravilha. Então, aqui, pessoal, eu tinha mostrado para vocês que a gente tinha um controle básico de estados, né? A gente vai sempre no início do loop ler entradas. Para cada máquina que a gente queira, para cada dispositivo que a gente queira caracterizar para uma máquina de estados, eu vou entrar num switch e vou ter uma variável representando o estado daquele dispositivo, tá? E para cada case eu vou ter um estado. Tranquilo? Aí eu mostrei aqui para vocês como é que a gente faria o laço de repetição, simples, e como é que eu faço o controle de passagem de tempo, que basicamente é usando um timer, né? Só que é aquela estrutura que eu tinha mostrado para vocês, né? É um timer agora vinculado a um estado, tá? Então, caso 0 é o case 0, estado 0, é o LED desligado, e eu só vou para o estado onde o LED está ligado quando o meu temporizador indicar que passou um segundo. Aí eu troco de estado, e assim por diante, tá? Então, vamos ir para um exemplinho aqui rápido. Deixa eu ver aqui só mais ou menos onde é que a gente está. Falta controle de contexto e chaves, tá? Controle de contexto eu já vou mostrar para vocês aqui no nosso exemplo, tá? Então, deixa eu abrir aqui o Tinkercad. Sempre vamos ter Tinkercad no meio da história, né, gente? Para mostrar para vocês aqui as nossas possíveis simulações, tá? Então, eu já tinha aqui, pessoal, criado para vocês um pequeno circuito, tá? Vocês estão vendo o circuito, suponho eu? E antes de eu continuar aqui, alguma dúvida até agora? Senão eu continuo aqui com o exemplo e a gente tira as dúvidas no final, vocês que sabem. Mas se já tem alguma dúvida, alguma coisa, perguntem. Loliuma? Eu tenho uma dúvida, mas acho que o senhor pode responder depois se sobrar tempo, ou não sei. Então tá bom, Letícia. Deixa eu explicar que talvez eu resolva aqui com o próprio código, tá? Então aqui, gente, eu criei aqui um exemplo bem simples, tá? Com 4 LEDs, tranquilo? Botei aqui 2 LEDs vermelho, 2 LEDs verde. Eu não cheguei nem a fazer a conexão, então vocês vão me perdoar, tá? Eu vou fazer aqui a conexão rapidinho, tá? Fazer uma conexão meio
Não vou fazer um circuito bonitinho agora, tá? Para não ocupar muito tempo, tá bom? Só vou fazer o básico aqui, que o que eu quero mostrar para vocês é o código que a gente vai montar, tá? Então, tô aqui ligando. Só vou selecionar os diferentes aqui pinos para a gente ligar tudo. Tá? Deixa eu ver se eu liguei certinho aqui. Eu vou ligar tudo em pull down, tá, pessoal? Depois a gente ajeita isso. Vocês vão ver que eu nem vou ligar aqui no 4, no 5, no 6 e no 7, tá? Não vou nem fazer bonito aqui o circuito agora. Depois, se for necessário, eu ajeito os fiozinhos ali para mostrar para vocês. Liguei tudo ali, maravilha. E agora eu vou para o meu código. Tá. Gente, bom, então a primeira coisa que eu vou fazer, né? Sempre faço isso daí, já expliquei para vocês por quê, né? Então, sei lá, LM1 igual a os pinos vermelhos, acho que era 4 e 5, tá? Isso aqui a gente pode fazer assim também, né, pessoal? Cada um tem um vício na hora de programar, tá? Eu tenho meus vícios também, né? Mas, obviamente, a gente poderia fazer desse jeito, tá? Eu acabo fazendo uma por linha por um vício aí que vocês não me perguntem por quê, tá? Configuração inicial. Void setup. Sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? É acertar aqui os modos dos pinos, né? Aqui. Não vou nem escrever, tá? Eu vou só alterar os pinos aqui. Então, LM2, LV1, LV2, tá? Setamos aqui todos os pinos para output. E aqui o que eu vou tentar fazer, pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês que eu quero criar um padrão aqui de ligar e desligar os LEDs. Aí vocês poderiam estar falando, porra, o Balbinot tá há um mês e tanto aí, há 2 meses, só falando em LED, tá? Gente, por incrível que pareça, o LED para nós... Deixa eu passar o avião de novo. Às vezes eles passam aqui, não dá nem para eu escutar minha voz, tá? Só um segundinho. Os LEDs representam várias coisas interessantes para vocês. Então, por exemplo, tá? 4 LEDs poderiam estar representando o acionamento de um motor de passo. Quando eu trabalhar com motor de passo, vocês vão ver que o controle da posição do motor de passo é uma sequência de acionamento de bobinas. Então, quando eu uso LED, é porque eu não quero falar de motor de passo agora com vocês, tá? Primeiro eu quero introduzir como que a gente estrutura a lógica de controle. Depois é que eu vou ir para o dispositivo, tá? E aí fica mais fácil porque a gente já trabalhou com os LEDs antes. Então, pensem nesses 4 LEDs aqui como se fossem motores, tá? Vocês estão ligando os motores numa certa sequência. Só que aqui eu tenho 2 motores. Para simplificar, eu não fiz muitos LEDs, eu só fiz 4, tá? Eu estou querendo mostrar para vocês que esse conjunto vermelho aqui é uma máquina e o conjunto verde é a outra. E eles funcionam de formas independentes. Tranquilo? Então, de novo, aí que vai aquela ideia que eu tinha dito para vocês de como é que a gente vai tentar caracterizar o controle. O meu código no Arduino pode tentar tratar os LEDs vermelhos e os LEDs verdes como uma única coisa. Então, eu teria uma única máquina de estado para os 4 LEDs. Tranquilo? Ou, em razão do tipo de problema que eu quero adotar, eu poderia, por exemplo, tratar os LEDs vermelhos como uma máquina e os LEDs verdes como uma outra máquina, que estão implementadas, obviamente, o controle delas através do mesmo microcontrolador. Que é o caso, porque eu quero... Os meus LEDs vermelhos, eles devem piscar numa sequência totalmente independente dos LEDs verdes. Então, vamos, em razão disso, criar 2 variáveis de estado. Vou criar aqui, ó. Desculpe. Variáveis de estado, tá? Eu estou fazendo aqui junto, pessoal, até para vocês verem como é que a gente codificaria, tá? Senão fica muito rápido, né? Então, o estado vermelho e o estado verde. Estou iniciando as variáveis de estado para 0. E vou criar aqui os temporizadores de cada uma das máquinas, tá? Poderia ter mais de um temporizador, mas vamos criar 2 aqui para a gente fazer com que as coisas pisquem com um certo intervalo de tempo também. Então, vamos lá. Então, eu teria aqui, né, unsigned long, essa altura tá todo mundo craque aqui nos temporizadores, né? Unsigned long, então,
TPM, unsigned long, TPV. Depois vocês me ajudam com esses nomes, tá? Que é certo que eu vou esquecer. Aí eu entro aqui no meu código principal, na void loop, tá? Então, código principal. Não estou falando agora, por enquanto, tá, pessoal? Eu sei que lá no texto, vocês estão lendo, nos trabalhos ainda, acho que não cheguei a pedir, tá? Vocês estão lendo lá uso de struct, uso de funções, tá? Sim, depois eu vou começar a ser chato, mas por enquanto a gente está mais se preocupando com a lógica e menos com o formalismo, com a beleza, né, do código, tá? Com, digamos assim, com a portabilidade do código, tá? Então, primeira coisa que eu quero fazer, eu quero controlar minha máquina vermelha. Controle da máquina vermelha. Perfeito? E aqui a gente poderia ter algo desse tipo aqui também, ó. Intervalos. Isso eu já tinha dado a dica na aula passada, né? Na aula que eu gravei lá para vocês, né? Time, então, sei lá, vou dizer que é de 1 em 1 segundo. Intervalo verde é 500 milissegundos, tá? Fantástico. E aí, então, antes de eu começar a escrever aqui, vamos dizer o que eu quero fazer. Eu quero que meus LEDs vermelhos pisquem assim, ó. Vamos fazer L igual a ligado, D igual a desligado, tá? Para ajudar. Então, eu quero que eles façam essa sequência, né? Sequência pretendida. Ó. Nem sei, vou inventar aqui, tá? Às vezes me falta criatividade. Tá? Então, aqui eu estabeleci uma sequência. Cada uma dessas sequências, cada passo é um estado. Perfeito? Então, aqui eu vou ter o estado 0, o estado 1, o estado 2, o estado 3 e o estado 4. Então, poderíamos escrever aqui, né? Estado 0. Estado também é isso, tá, gente? Passos de uma sequência que o dispositivo deve realizar. Tá? Então, achei. Estado 1 e assim por diante, tá? Assim por diante. Ficar escrevendo tudo aqui, senão a gente vai perder muito tempo. E aí, o que eu faria aqui? Criaria, então, agora o meu switch. Tá? Então, aqui eu poderia... Tem várias formas de fazer isso daqui. Essa forma que eu vou mostrar para vocês talvez não seja mais inteligente, tá? Acredito, inclusive, que ela não será. Mas eu não vou complicar tanto a vida agora. Então, era estado do vermelho. Então, quantos estados eu tenho que ter? 5, né? Então, a primeira coisa que eu faço é estado 0. O que é o estado 0? Desligado, né? Dou o break aqui para me lembrar que eu tenho que terminar ele. Estado 1. Desligado, ligado. Ligado, ligado. Isso daí, de novo, também é um vício de programação, tá? Como eu sei que dá muito problema com case, o cara esquece de escrever o break, eu gosto de escrever todas as situações antes de começar, tá? Nem sempre dá para fazer isso, mas a gente faz. Aqui eu, escrever todas as minhas situações. Então, aqui eu posso vir aqui em cada estado escrever, né? Ó, digital write, como é que era o pino? LM1, né? LM1, low. Não vou ficar escrevendo toda hora low, né? Então, eu vou direto para o 0, tá? M2, 0, que é a mesma coisa. E agora eu tenho que ver se passou um tempo. Quando é que eu vou para o estado 1? Digamos aqui que eu queira fazer o seguinte. Nessa primeira máquina, eu quero que cada um desses estados aqui fique durante 1 segundo. Estou fazendo uma coisa bem simples, tá? Vou ficar em todos eles em 1 segundo. Então, bem simples o meu temporizador, né? If, eles, menos. Como é que era o temporizador? TPM, maior que int m. Aí eu sei que o meu timer estourou. Filha. Sei que meu timer estourou. Então, isso significa que eu vou fazer o quê? Vou trocar de estado. O estado M vai passar a ser 1. Então, ó, vou para o próximo passo. Feito? Não posso me esquecer, né, de
reiniciar o temporizador. TMPM igual a milis. De novo, tem formas mais espertas de fazer esse código, tá? Só estou fazendo desse jeito para não ocupar muito tempo, porque eu quero só mostrar a lógica para vocês, tá? Tá bom. Maravilha. Então, o resto aqui do nosso código, essencialmente, vai ser a mesma coisa, né? O que vai acontecer? Só vai ter uma diferença dos valores, né? Então, aqui na verdade, é 0 e 1, né? Aqui os dois estão ligados, então os dois é 1 e 1. Aqui vai ter um ligado e o outro desligado, e aqui os dois voltam a estar desligados, que seria o estado zero, né? Então ficou, na verdade, isso aqui, né? É o estado zero de novo. Na verdade, eu não teria ali o case 4, né? Perfeito? Então aqui eu tenho que fazer do estado 0 eu vou para o 1, do estado 1 eu vou para o estado 2, do estado 2 eu estou indo para o estado 3, nessa máquina aqui, né? E do estado 3 eu estou voltando para o estado 0. Fico fazendo isso daqui em ciclo, certo? Tá. Vamos ver se está funcionando por enquanto. Se eu não fiz nenhuma bobagem, que é possível que eu tenha feito nessa altura já. TMPM. Então não é esse o... Ué, é para ser assim. TPM, desculpe. TPM, todos eles vão estar errados, tá? TPM. Já estou com uma idade que eu começo a esquecer o nome das variáveis que eu acabei de escrever. Tá? E a tela é muito pequena aqui para eu conseguir ficar com elas abertas, acontece. Mas se não ficar pequeno aí para vocês enxergarem. Manter a fonte aqui grande mesmo. Vê? Tá. Ó, ligou um LED, estado 1, né? Em 2 segundos vai para o estado 2. Ligou os dois LEDs. Ligado, desligado, e vai voltar para desligado em 4 segundos. Tá, maravilha. Então, nossa máquina aqui correspondente ao conjunto de LEDs vermelhos está funcionando ali perfeitamente. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma segunda máquina. Máquina dos LEDs verdes. E o que nessa segunda máquina eu vou fazer? Cara, eu vou fazer uma sequência totalmente diferente, tá? Então, nesse caso aqui, eu nem vou mostrar aqui para vocês, vamos inventando enquanto eu estou fazendo o código. Mas é a mesma estrutura básica, tá? Então, vamos lá, só que agora o case vai ser o quê? Não vai ser essa variável de estado, porque essa variável de estado está associada à máquina dos LEDs vermelhos. Agora eu vou usar a máquina dos LEDs verdes. Então, e aí vocês vão entender que eu vou estar fazendo duas máquinas ao mesmo tempo, entre aspas, tá? Porque eu estou executando isso daqui muito rapidamente, apesar de a gente estar no Tinkercad aqui, né? Então, case 0, break, vamos criar, sei lá, 3, 4 estados aqui. Break, depois break. Tá? Então aqui eu vou fazer, sei lá, vamos fazer o seguinte padrão. LED ligado, desligado, que seja. Ligado, desligado. Digital right. LED verde 1 ligado. LED verde 2 desligado. Só posso trocar de estado quando passar o tempo. Então, temporizador, só que agora é o temporizador do LED verde, né? Então é TPV, né? Então maior que o intervalo do V. Só que aqui, vocês vão ver um negócio bem legal, tá? Bom, do estado 0, quando passar o tempo, eu quero ir para o estado 1, que é a próxima sequência, tá? Então eu vou ir aqui, estado verde vai passar a ser 1. Vou reiniciar meu temporizador. TPV vai ser igual a milis. Só que agora eu vou ficar trocando os intervalos, tá? Então aqui eu vou manter durante 1 segundo.
Já no outro aqui, que vai ser desligado, ligado, eu vou manter durante 500 milissegundos. Então, aqui eu vou fazer o int v ser igual ao valor que eu preciso verificar no próximo estado. Perfeito? Vou pegar isso daqui e vou repetir. Um dos nossos LEDs. Uma dos nossos casos, perdão. Então, aqui eu estou desligado, ligado. Vou para o estado 2, reinicio. E nesse estado 2 aqui vai ficar os dois ligados durante 250 milissegundos. Tá? Aqui eu vou botar 250. E aqui eu volto para o estado 0. Só que o estado 0 a gente tinha visto ali que eu quero que fique durante 1 segundo. Tá? Vamos ver se vai funcionar aqui a brincadeira. De novo, não é LV1, LV2? Vamos ver qual é os pinos aqui. Não, LV1, LV2. Não, então é um outro código. Switch. Não escrevi switch, eu escrevi case. Switch, desculpe. Tá. Então vocês estão vendo aqui, ó. Vai ficar 1 segundo nessa situação, meio segundo nessa, teria que contar aqui os temporizadores, 250 mili na outra e assim por diante, ó. 1 segundo, meio segundo, 250 mili e assim vai, tá? Então, pessoal, o que é importante aqui? É importante como a sequência que os LEDs estão piscando, é óbvio que tá? Mas mais importante ainda é vocês perceberem que eu estou fazendo a execução aqui do conjunto de LEDs vermelho ao mesmo tempo que eu estou fazendo a execução do conjunto dos LEDs verdes. E o mais importante aqui, para eu controlar o conjunto dos LEDs vermelhos ou para eu controlar o conjunto dos LEDs verdes, um não tem relação com o outro. Não sei se vocês concordam aqui pelo código. Mas, em suma, o código que eu fiz para os LEDs vermelhos é um e o código que eu fiz para os LEDs verdes é outro, totalmente diferente. Tranquilo? Então, basicamente, ao encarar o conjunto de dispositivos dos LEDs vermelhos e o conjunto de dispositivos dos LEDs verdes como dispositivos separados, eu consigo criar uma estrutura de máquina de controle de estados para ele independente. Eu faço um switch case para um conjunto, um switch case para o outro. E é isso que vocês vão fazer no restante desse ano, nas APNPs que faltam, tá? E no ano que vem também. Basicamente, vocês vão ter lá o quê? Cara, eu tenho que estar controlando o LED. Vai ter LED? Vai, porque vocês precisam indicar para o usuário o que está acontecendo. Então, olha só, vou dar um exemplo bem prático, tá? Um trabalhinho que tipicamente eu faço no 4º ano. Vocês vão reconhecer esse trabalho como interessante, porque provavelmente vocês têm em casa uma coisa mais simples do que vocês vão fazer em aula. Tá? Em aula, vocês vão fazer um negócio mais complexo que vocês teriam em casa. A gente vai fazer um pequeno alarme, uma pequena central de alarme. A gente pega o ESP32, eu pego o celular, tá? E via celular eu quero monitorar o que está acontecendo na minha casa ou até mesmo acionar alguma coisa. Quero, por exemplo, abrir uma porta, abrir um portão. Tranquilo? Então, para começo de história, eu tenho um trecho do código que está respondendo a uma página na internet, onde o cara está clicando e está acionando determinadas operações minhas. Eu tenho um outro switch que está tratando só da questão de alarmes, ele está lendo os sensores lá no início e verificando se tem que fazer a buzina lá apitar, tá? Eu tenho outro switch que está respondendo a temperatura. Então, a gente faz o quê? Bota um sensor de temperatura, que é lido no início do loop, tá? E em razão da temperatura, eu determino se eu tenho que ligar ou desligar o ar-condicionado. Eu tenho uma central minha, que a gente faz em aula, simples assim, tá? E usando esse tipo de lógica, usando esse tipo de estratégia, ok? Então, deixa eu parar aqui agora. Vamos para as perguntas que suponho que devam ser inúmeras. Pode perguntar, Letícia. Sir, por que é feito em 2 estruturas separadas? Por que não é tudo dentro do mesmo case? Tipo assim, ficou bem mais organizado, ele fica bem melhor, mas teria como fazer lógico, de um switch? Sim, teria. Mas tu já pensou como é que ficaria para esse caso aqui? Interessante?
a questão toda, Letícia, como eu acho que eu tinha dito isso antes, tá? Tem como tu enxergar tudo isso como uma coisa só, perfeito? E aí tu faria um único switch. Não é uma questão de organização, tá? Não é uma questão do código ficar organizado, ficar bonito, longe de ser isso, tá? Até porque nesse caso eu estou ocupando mais memória, tá certo? Não é uma coisa tão esperta assim de fazer. É óbvio que nesse caso aqui a gente tem um exemplo muito simples, né? Então pega aqui uma situação simples, só para exemplificar. Mas vamos pegar esse caso aqui. Quantos estados eu teria que ter para fazer essa minha sequência aqui? Tu entendeu? Se eu fosse fazer uma máquina única, porque daí eu tenho que juntar os LEDs vermelhos com os LEDs verdes, tu concorda comigo? Então eu vou tentar te mostrar no chat, tá? Quais seriam os estados que a gente teria que ter. E olha que eu nem tô olhando em razão do tempo, tá? Porque se for pelo tempo, a coisa é mais complicada, tá? Mas digamos assim, esquece o tempo, porque senão fica bem complicado o problema, tá? Então eu teria que ter os seguintes estados, tá? DDLD, DDDL, DDLL, para tu conseguir resolver o problema sem pensar muito tempo em como que tu faria a sequência. Em suma, sem uma chance muito alta de tu errar, tá? DL, LD, provavelmente. LDL, DLLL, e assim vai, tá? Tranquilo? Mostrei ali no chat, alguns dos estados, não seriam todos. Então, tu imagina que agora tu tem que pensar o seguinte, quando é que eu saio do DDLD e vou para o DDDL? Tu entende que tu torna o problema mais complexo? Sim. Tá? E isso, Letícia, é um pecado, assim, fantástico, tá? Isso é um pecado fantástico com microcontroladores, isso é um pecado enorme em telecom, isso é um pecado enorme em automação. Dentro da área, não só da área da eletrônica, isso em todas as áreas de engenharia, tá? Vocês estão no nível médio, sem dúvida, mas é uma área de engenharia, tá? A gente sempre quer fazer o oposto, eu quero sempre quebrar o meu problema em partes menores, de modo que ele se torne mais simples. Tu entendeste? Então, quando eu faço essa visão de quebrar, por isso que eu te falei, eu tinha falado ainda, né? É um pouco de arte, a gente vai ter que aprender como fazer. Mas quando eu faço essa visão de quebrar em unidades, e eu tenho que decidir como é interessante fazer isso, se é que é possível fazer isso também, tá? Eu começo a simplificar o meu problema. Então, ponto 1, tá? Isso daí é para te explicar o porquê fazer separado, tá? Mais do que porquê fazer separado, tu entendeste que eu usando o temporizador e usando essa abordagem do switch case, tu entende que em momento algum eu travei a execução? Sim. Eu não fico parado numa linha do código, que nem eu ficaria com delay, tu entende isso? De tudo, o mais importante é tu perceber isso, tá? Eu não posso ficar parado, tá? Porque se eu ficar parado, significa que outras ações que eu deveria estar realizando, eu não estou fazendo, certo? Então, na verdade, isso é uma técnica, uma estratégia para a gente conseguir evitar ficar travado numa linha de código, tá? Fazendo uma única coisa, ao mesmo tempo onde eu consigo simplificar a solução de um problema muito complicado. Deu para eu... Não sei se eu consegui te explicar mais ou menos. Sim, eu entendi. Eu teria como fazer isso que ficaria muito mais complicado de fazer. Exato. Assim. E vai ser cada vez mais difícil, porque o que eu te mostrei hoje? Eu te mostrei, olha, basicamente, né, como é que a gente estrutura o código. Na verdade, assim, eu não te dei problema nenhum, né? Eu simplesmente disse assim, ó, vamos tentar estruturar o código dessa maneira, vamos tentar pensar o problema dessa maneira. Mas em seguida eu vou te botar, não, mas agora vamos fazer uma coisa interessante, agora vamos botar um botão aqui. Até agora não tinha botão, né? Agora vai ter botão. O botão vai indicar o seguinte, olha, eu não quero que meus LEDs pisquem dessa maneira. Eu quero, cada vez que eu apertar o botão, eu quero que... Imagina um pisca-pisca agora inteligente, tá? Cada vez que eu aperto... E existe, né? Cada vez que eu aperto o botão, a sequência, a forma como eles piscam tem que ser modificada. Entendeu? Então, eu vou começar a introduzir mais dispositivos. Tá? Por enquanto, a gente só tem LED e botão.
Depois a gente vai ter LED, botão e display. Depois eu vou ter LED, botão, potenciômetro, display. Depois eu vou ter LED, botão, potenciômetro, display, sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de proximidade. Tá? Então, cada dispositivo que eu vou inserindo, cada atividade que eu tenho que realizar, eu vou conseguir, digamos assim, tratar ela como uma estrutura switch case, se for possível. Vai ter exemplos, vai ter situações onde tu vai ter um único switch case, porque tu não vai conseguir quebrar. Tá? E aí o código se torna mais chatinho de fazer. Tá? Vou te dar um exemplo. Tá? Imagina que tu tivesse que fazer o seguinte. Imagina que a gente tivesse esses 4 LEDs, tu tivesse que estar fazendo a sequência de piscar aqui, tá? Mas ao mesmo tempo tu tivesse que ler um display não, perdão, né? Tu tivesse um display que tu tivesse que controlar um menu, ir para cima e para baixo, selecionar o que tu quer fazer, tá? Com botões e um teclado para entrar valor. Imagina que em determinada situação da tua máquina, pensa no micro-ondas. Imagina que numa determinada situação do micro-ondas, tu aperta uma sequência de teclas lá, né? E ele espera que tu digite alguma coisa, concorda comigo? Sim. Funciona assim, né? Mas ao mesmo tempo que ele está esperando que tu digite alguma coisa, talvez o micro-ondas, não é o caso, tá? O micro-ondas não funciona assim. Mas ele podia estar funcionando e tu tá entrando um novo valor dentro dele. Então são coisas que tu tem que fazer ao mesmo tempo. Por isso que a gente vai tentar abordar dessa maneira. Tá? Mais alguma pergunta, gente? Obrigada. Nada. Perguntas? Tá. Para variar, eu já me passei do tempo. Um dia desse o Claudio ainda vai me mandar longe, tá? Mas, gente, assim, ó, o que a gente vai ver, então, na semana que vem, tá? Já estamos dentro da nossa previsão certinho, tá? Na semana que vem eu vou mostrar para vocês daí como é que a gente usa essa noção de estados justamente para controlar os botões, tá? Aí eu vou mostrar para vocês que existem diferentes tipos de botões, que do ponto de vista de circuito elétrico, os botões são exatamente a mesma coisa, normalmente, tá? O botão é uma chave, tá? Do ponto de vista mecânico, eles são totalmente diferentes. Do ponto de vista elétrico, é a mesma coisa para todos, tá? E do ponto de vista de programa, é tudo diferente também. De software, tá associado. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai tratar as diferentes botoeiras e como é que eu vou montar o circuito, de novo, com pull-up, pull-down, tá? E aí, a gente vai pegar esse nosso exemplinho ali. Aí, eu já vou deixar pré-montado aqui para vocês, tá? Vou deixar com 8 LEDs aqui para fazer uma coisa mais bonita. E aí, realmente, pressionando os botões, a gente vai determinar como é que as sequências vão ser controladas, tá? Então, a gente vai estender essa nossa noção de máquina de status.